Olá, bom dia, eu sou o Rodrigo Oliveira e estamos ao vivo, direto de Brasília, para a edição do almoço do Boletim do CDS. Olha, o segundo dia da reunião de Conselho de Delegados Sindicais focou os debates na campanha salarial. Os delegados discutiram sobre novos rumos para a mobilização da classe, que desde o início de agosto retomou a greve após uma breve suspensão durante o mês de julho. Na época, a expectativa era de que essa suspensão destravaria as negociações e agilizaria a regulamentação do bônus de eficiência. Isso não aconteceu e agora os delegados estão pensando em novas alternativas. Não é isso, Cristina Fausto? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Como você falou, a reunião nesta manhã teve como foco as discussões das propostas dos novos rumos da campanha salarial. Foi aprovada uma proposta pela suspensão, manutenção ou alteração do movimento que vai ser levada para a categoria. Eu estou aqui com o presidente do Sindifisco Nacional, que vai comentar um pouco sobre as discussões e sobre essa aprovação. Boa tarde, Cláudio. Qual é a sua avaliação sobre essa proposta na manhã de hoje? Bom, primeiro as discussões ainda não se encerraram, né? O CDS na parte da tarde voltará a se debruçar sobre outras questões referentes à campanha salarial. Mas essa proposta que foi aprovada hoje pela manhã, ela veio até para atender ao pedido de diversos delegados sindicais, no sentido de fazer uma análise do movimento, né? Uma reanálise pela categoria, já que a decisão que permanece é a da última Assembleia, né? De greve fora da repartição e ininterrupta. Então nós conseguimos aprovar essa proposta aqui no CDS, que será submetida à Assembleia, na qual nós faremos uma análise de todo o movimento, né? Passando pela decisão sobre a continuidade ou não da greve da forma como está hoje, ou pela adoção de outras formas de mobilização. Mas o fato é que foi uma proposta bastante discutida e que tenho certeza que vai atender aos diversos pedidos dos colegas de todo o Brasil, não só como forma de fazer uma análise do movimento, como eu disse anteriormente, mas principalmente da efetividade desse movimento a partir de agora. Tá ok, Cláudio, muito obrigada. Eu retorno com você aí no estúdio, Rodrigo, lembrando que na parte da tarde, assuntos jurídicos e depois serão retomadas as discussões sobre a campanha salarial. Bom, obrigado, Cristina. E olha, o tema campanha salarial também mobilizou boa parte das discussões no dia de ontem. Além disso, os delegados também puderam conferir o andamento de algumas das principais ações do jurídico. Foram os informes da DEM. Veja na matéria. O presidente Cláudio Damasceno começou a reunião relembrando fatos importantes da campanha salarial, em especial os ocorridos a partir do dia 28 de maio, quando o secretário da Receita Federal, auditor fiscal Jorge Rachid, informou que a discussão do bônus de eficiência estaria sobrestada em decorrência da crise política agravada pela greve dos caminhoneiros. Mesmo com a resistência da administração em continuar a discussão, a DEM fez interlocuções junto aos parlamentares e descobriu que não existe nenhum entrave no Congresso Nacional pela regulamentação do bônus e que a questão agora, o problema, na verdade, está no Ministério da Fazenda. Trouxemos para a categoria, primeiro, novamente, esclarecimento do porquê da não publicação do decreto. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma cobrança veemente, tanto do ministro da Fazenda quanto do secretário da Receita, desde a semana passada, para que honrem com o cumprimento do acordo que o próprio secretário assinou representando o Ministério. Então, se a Receita e o Ministério da Fazenda entendem que o órgão deve voltar à normalidade, isso passa evidentemente pelo ministro, né, sinalizar ao presidente da República sobre a necessidade de publicar o decreto. Os delegados também tiveram informações acerca do pagamento de adicional noturno, que já está sendo pago em diversas localidades, sobre o adicional de periculosidade, já regular na 3ª e 4ª regiões fiscais, e ainda sobre o processo de progressão e promoção, cujas avaliações devem ser encerradas até o final deste mês, com percepção nos contra-cheques do mês de setembro. Feitos os informes da DEM, o diretor de Assuntos Jurídicos, Sebastião Braz, também apresentou dados importantes, em especial sobre os auditores que tiveram prejuízos financeiros e funcionais decorrentes da liminar que suspendeu a greve.
Diante da notícia de que há afiliado prejudicado com o corte de ponto e o não pagamento do bônus de eficiência em razão da adesão à greve, a diretoria executiva solicita que os filiados enviem seus contra-cheques para o departamento jurídico, a fim de ficar demonstrado o descumprimento da tutela provisória de urgência concedida pelo ministro Og Fernandes. Olha, e outro tema que mobilizou a atenção dos delegados no dia de ontem foram as eleições do Sindifisco Nacional. Afinal, falta praticamente um mês para o primeiro turno do pleito que vai escolher os novos dirigentes da DEM e do Conselho Fiscal Nacional. E as preocupações com a segurança do voto pela internet foram destaque nos debates. A ferramenta foi apresentada pela Comissão Eleitoral Nacional, juntamente com a empresa que desenvolveu o sistema eletrônico de votação. Os delegados tiveram a oportunidade de conhecer os itens de segurança, como a plataforma foi desenvolvida e como será o processo de votação. Nós usamos criptografia e é um tipo de criptografia onde você encripta uma informação com uma determinada chave e só uma outra chave, uma espécie de uma contra-chave, possibilita a decriptografia dessa informação. O nome dessa técnica é chamada criptografia assimétrica. A empresa internacional que criou o sistema, a Saiton, já criou ferramentas de eleição para diversas instituições, como o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Federal de Enfermagem. A empresa garante que está preparada para eventuais ataques no sistema de eleições da DEM. Na eventualidade de um ataque desse ocorrer, que esse ataque seja demonstrado, e aí a gente tem o acompanhamento de uma empresa de auditoria e até mesmo de auditorias privadas, enfim, que possam evidenciar que ou teve ou não teve um ataque no momento da apuração do resultado da eleição. O CDS também conheceu a empresa que será responsável pela auditoria das eleições. Na próxima semana, o sistema de votação apresentado aqui no CDS estará disponível para simulação. As chapas concorrentes e os filiados poderão fazer testes e analisar a questão de segurança do sistema. Vai ser o mesmo sistema que vai ser utilizado nas eleições, mas com chapas diferenciadas, para que o eleitor possa entrar no sistema, navegar, tirar suas dúvidas, testar o seu certificado. Vai ser possível até analisar a sua situação cadastral. Ele vai conseguir ver se ele está na delegacia sindical correta ou não. A votação pela internet no primeiro turno ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro e será realizada pelo site www.eleiçãosindifisconacional.org.br. Bom, vamos conferir agora a programação do CDS para os próximos dias. Um dos principais itens da pauta do CDS em Brasília é a apresentação pela Comissão Eleitoral Nacional do programa de computador que será utilizado nas votações pela internet durante as eleições para a DEM marcadas para setembro deste ano. Também estão na pauta os informes da diretoria executiva, das delegacias sindicais e do jurídico, análise de conjuntura e campanha salarial. Está pautada ainda a análise de recursos às multas impostas às delegacias com base no artigo 96 do Estatuto do Sindifisco, da alteração do regimento da assistência jurídica individual para adequação ao sistema informatizado, de alterações estatutárias relativas ao pagamento de indenização de fronteira para participação em eventos sindicais e de representações feitas ao CDS. A reunião do Conselho de Delegados Sindicais prossegue até quinta-feira, com término previsto para 13h da tarde. Olha, agora no período da tarde, como vocês viram, o CDS deve se debruçar sobre temas relacionados à campanha salarial e à diretoria de assuntos jurídicos, entre eles a proposta de alterações previstas no regulamento de concessão da AJI, a Assistência Jurídica Individual. Confira na reportagem. Nesta reunião do CDS, a Diretoria de Assuntos Jurídicos vai apresentar uma proposta de alteração do regulamento do Programa de Assistência Jurídica Individual. O objetivo da mudança é agilizar o tempo gasto entre a solicitação e o atendimento ao filiado. Com essa proposta, o pedido de AJI vai passar a ser feito exclusivamente através do site do Sindifisco Nacional e não mais via formulário em papel, como é feito atualmente. Qual é o objetivo dessa alteração, Bush? É que o filiado tenha acesso ao programa, ao pedido de assistência jurídica individual online, ou seja, pelo site do Sindifisco Nacional.
Por lá, o filiado vai ter a possibilidade de preencher o pedido, falar qual é o seu pedido, qual é o advogado, se ele é credenciado ou se é por livre escolha, né? Prestar as informações sobre esse advogado da livre escolha. E isso chega tanto para a delegacia sindical quanto para a diretoria executiva nacional, especificamente para o departamento jurídico. O programa de AJI prevê a possibilidade de o filiado ser assistido por um advogado credenciado ao Sindifisco Nacional ou de sua confiança, para a defesa de seus direitos nos casos que tratam de processos administrativos ou judiciais instaurados em razão do exercício de suas atribuições funcionais. Desde a criação do programa, em 2004, já foram atendidos mais de 5.000 filiados. E a Receita publicou recentemente uma nova portaria que trata do porte de armas para os auditores fiscais. E, de acordo com um estudo elaborado pelo Sindifisco, o texto trouxe avanços, mas ainda precisa assegurar um direito mais amplo para a categoria. Veja na reportagem. Publicada no dia 17 de julho, a Portaria 1072 ampliou o direito ao porte de arma, renovável a cada 5 anos, para autoridades que atuam na fiscalização de fronteiras, no controle aduaneiro, incluindo a fiscalização pós-despacho, na repressão de ilícitos de natureza tributária e nas áreas de inteligência e corregedoria nas regiões de fronteira. A norma foi recebida pelo Sindifisco como um avanço, numa pauta que há anos vem sendo defendida pela categoria junto à administração, ao governo e ao Congresso Nacional. Mas o sindicato entende que o texto ainda está longe do ideal, principalmente no que diz respeito ao porte irrestrito para os auditores. Um estudo produzido pelo Sindifisco reforça que mesmo aqueles que atuam no julgamento de processos, na análise de risco, nas chefias ou em outra atividade meio, podem ser convocados para atividade fim, de repressão, fiscalização aduaneira, inteligência ou outra que ofereça risco à sua segurança. Por isso, o sindicato conclui que a Portaria 1072 não foi suficiente para dar ao auditor fiscal tranquilidade e segurança necessárias para o exercício pleno das funções de arrecadação de tributos e garantia de melhorias do bem-estar social. O que o sindicato busca é o entendimento dentro da Receita Federal e ampliação na legislação de que o risco ele é inerente ao cargo de auditor fiscal e não a determinadas atividades que o auditor desempenha. E a gente fica por aqui, lembrando que no fim do dia, por volta das 7 da noite, tem mais uma edição do Boletim do CDS. Até a próxima.